Você falou que está lançando o seu último trabalho, né, Cristo, que vem aí da segundo volume de um outro livro que você já escreveu, que é Jesus, o homem mais amado da história, que é de 2018, e agora você está lançando esse mês, né, para a gente, esse novo volume. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente da sua expectativa, né, diante desse lançamento especial aí da sua carreira também? Elisângela, Cristo foi um livro que eu comecei a pensar enquanto escrevia Jesus, o homem mais amado da história, porque eu percebi que a história teria que continuar, né? Eu queria contar a história da vida de Jesus, a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus, vamos dizer assim, o tempo em que ele esteve pregando, o tempo em que ele caminhou por Israel, pelo que os romanos chamavam de Palestina naquela época, né? E percebi que eu queria ainda conhecer mais, eu queria ainda entrar mais a fundo para entender como a mensagem de Jesus tinha se espalhado pelo mundo. Então, eu precisava, a partir da ressurreição de Jesus, entender como foi a movimentação dos apóstolos, o que aconteceu com os apóstolos depois da ressurreição de Jesus, depois da crucificação. Né? A gente sabe que houve um momento ali de profunda tristeza, obviamente, com a morte de Jesus. Certamente há relatos, né? A gente consegue identificar nos evangelhos um momento até de sensação de que de repente tudo poderia ter acabado, de que então, até que acontece, né, a ressurreição, até que a mensagem começa a correr o mundo conhecido daquele tempo, né, que não se conhecia o Brasil naquela época, nem existia a ideia de Américas, né? Então a mensagem de Jesus começa a percorrer o mundo. Eu queria entender como é que tinha sido aquela imagem, aquela mensagem sair de Jerusalém, sair da Terra Santa para ganhar o Império Romano. Isso começa depois, né, da ressurreição, isso começa com os apóstolos, certamente ganha uma força enorme com a conversão de Paulo, na época chamado ainda de Saulo de Tarso, né, que era inclusive perseguidor de cristãos, uma pessoa até então praticando atos terríveis. Então, todo esse momento depois da ressurreição, que é contado muito rapidamente, eu diria, em Atos dos Apóstolos, merecia, a meu ver, eu queria investigar mais ele, conhecer mais. E a gente tem muitos livros que tratam disso, a gente tem outros documentos históricos não reconhecidos pela igreja, inclusive, tem documentos, né, que são textos chamados apócrifos, que por muito tempo foram condenados. Eu vejo que isso é uma questão da época. Na minha modesta posição de escritor, sugiro são livros para ser lidos também. Há informação muito relevante ali, você pode discordar, pode relativizar, entender que nem tudo é verdadeiro, porque foi escrito por humanos, mas ao considerar diversas fontes, e fontes arqueológicas também, tem a paleografia, que é a datação dos textos. Com tudo isso, você vai entendendo um pouco mais, né, como foi que a mensagem de um homem que estava ali em Israel, que era para aquelas pessoas que estavam ali, para os fariseus, para os saduceus, inclusive era alguém que estava fazendo algo de errado, porque inclusive condenaram ele, né, entregaram para os romanos crucificar. Então, como aquela mensagem de alguém que estava fazendo algo que era considerado proibido, e considerado pelos fariseus algo que não deveria ser feito, como aquela mensagem ganhou tanta força ao ponto de mudar o mundo. E como a mensagem de amor de Jesus, a mensagem de amar o outro incondicionalmente, sem esperar nada em troca, né? Porque a gente estava num tempo em que as pessoas, por qualquer coisa, matavam os outros a pedradas, né? A lei judaica naquele momento era uma lei terrível, né? A humanidade estava evoluindo no sentido moral ainda, no sentido do respeito ao outro, e continua evoluindo até hoje, né? Muitas coisas mudaram ao longo desse tempo. Então, como é que foi que Jesus conseguiu, ou que os apóstolos conseguiram, levar a mensagem de Jesus pelo mundo? Então, essa é a saga, né? A saga dos apóstolos, começando por um grande momento, né, que é a ressurreição de Jesus. O livro começa, o livro Cristo, né, esse segundo volume, começa com a ressurreição de Jesus, começa com Jesus ainda na cruz,
e vai e segue com os apóstolos, especialmente Pedro, Paulo e Tiago. Elisângela, é importante aqui, né? Eu destaco no livro muito o papel de Tiago, que foi esquecido na história. A pesquisa, inclusive, eu falo, basta o Novo Testamento para isso, as cartas de São Paulo e o Atos dos Apóstolos, bastam esses livros para a gente ver que Tiago tinha um papel fundamental que foi esquecido. Ele foi o primeiro, ele foi o sucessor de Jesus na congregação de Jerusalém. Foi ele que continuou a liderar os apóstolos ao lado de Pedro no momento em que Jesus já não estava mais entre eles. Então, é um livro que resgata o papel de Tiago, entende qual foi o papel de São Pedro, de São Paulo, e como eles foram levando essa mensagem pelo mundo. Foi muito difícil, né, para os apóstolos enfrentar os romanos depois da morte de Jesus, depois da crucificação. Houve uma perseguição terrível que não continuou, que não ficou restrita só a Jerusalém, que continuou em Roma. Quando os apóstolos foram para Roma, Pedro, Paulo, em Roma, né, a gente sabe que a tradição oral nos relata mortes trágicas nas mãos de Nero, um imperador terrível, um imperador que colocou fogo na própria cidade com objetivos muito egoístas de se satisfazer e construir um novo palácio. Como esse imperador culpou os cristãos e acabou se transformando num assassino de apóstolos, né? Terminando com a vida de pelo menos 2 apóstolos de Jesus, no mesmo momento da história que foi depois da destruição do incêndio no Circo de Roma. Então é um período muito tenso, muito violento por parte dos romanos com os cristãos. É um período de martírio, né? Aí tem a história toda de Estevão, que é apresentada nos Atos dos Apóstolos. Então o livro conta esse momento turbulento no sentido humano, no sentido do que acontecia na cidade, do que acontecia em Jerusalém e em Roma também, e também um momento que é de grande expansão da mensagem de Jesus pelo mundo. Como é que aquilo que Jesus disse em Jerusalém, sem sair da Terra Santa, em Jerusalém, em Nazaré, na Galiléia, sem sair de Jerusalém, como aquilo foi chegando e conquistando e abrindo, né, abrindo os corações daqueles povos que eram dominados pelo Império Romano, mas que não eram cristãos nem eram judeus. Então é um livro que eu acho assim tem uma beleza grande, né, nesse momento da história em que todo o trabalho dos apóstolos, o trabalho missionário de seguir com a mensagem de Jesus, de Pedro, Paulo, Tiago, principalmente, mas também João, e a gente tem pouca referência sobre os outros, como eles conseguiram continuar essa mensagem, mesmo sendo assassinados pelos poderosos da época.